Este relato se passou com a minha mãe e a minha tia. A minha tia já é falecida, mas a minha mãe e a minha avó presenciaram esse fato e eu acredito fielmente. A minha tia e a minha mãe eram irmãs gêmeas. Quando elas tinham 15 anos de idade, elas eram doidas para namorar. A minha mãe logo começou a namorar um garoto do colégio e os dois começaram a ficar. A minha tia não gostava do relacionamento da minha mãe, porque ela queria o garoto para ela, mas ele não gostava da minha tia. Bem, o tempo passou e a minha tia, a minha avó e a minha mãe foram ao cemitério no dia de finados fazer uma visita para o meu falecido avô. Dentro do cemitério, a minha mãe avistou a minha tia conversando sozinha, ao longe. No momento, ela ignorou, mas depois a perguntou com quem ela falava. E ela disse que era com um rapaz que ela havia acabado de conhecer. Nessa época, elas já tinham 19 anos de idade. Bem, a partir daí, a minha tia ficou paranoica. Ela dizia que esse rapaz ia a visitar todas as noites. Porém, a minha mãe e a minha avó nunca viram esse rapaz. E minha tia saía todos os dias por volta de meia-noite e ficava no portão de casa, conversando com um misterioso rapaz que ninguém via. No começo, a minha mãe e a minha avó achavam graça daquilo. Mas depois, a situação foi ficando preocupante, pois a minha tia não falava de outro assunto a não ser sobre o Klaus. Klaus era o nome do rapaz misterioso. A minha avó falava que ela estava ficando louca e tentou diversas vezes levá-la num psicólogo, mas ela recusava a ir e dizia também que todos estavam contra ela. Os dias foram passando e a situação da minha tia foi só piorando. Até que certa noite ela ficou até tarde conversando no portão de casa com esse rapaz misterioso que ninguém nunca via. A minha avó pediu à minha mãe que fosse chamar sua irmã, pois já era muito tarde. E quando a minha mãe saiu pela porta da sala e atravessou a garagem para chamá-la, ela viu a coisa mais assustadora de toda a sua vida. A minha tia conversava absolutamente com ninguém. Porém, no muro de fora da casa estava a sombra da entidade que ela conversava. Era uma sombra muito negra, de um homem com um enorme chapéu e um sobretudo. E assim que a minha tia percebeu a presença da minha mãe, ela disse para aquela sombra: "Essa aqui é a minha irmã." A minha mãe deu um grito de pavor e entrou correndo para casa. E muito assustada, ela contou tudo para a minha avó, que acreditou. E no outro dia, bem cedo, a minha avó foi procurar uma mãe de santo ali da região. A mãe de santo foi até a casa da minha avó e disse que aquela entidade que visitava a minha tia todas as noites era uma entidade do cemitério, que passou a acompanhar a minha tia desde o dia que ela foi no cemitério. A mãe de santo incorporou aquela entidade. E aquela entidade disse que se não o deixasse em paz, ele iria matar a minha tia e levá-la para o inferno. A mãe de santo pediu para a entidade ir embora, mas aquilo se recusou. Então, a mãe de santo disse à minha avó que faria um banimento para aquela coisa se afastar. Porém, ela não saberia se iria funcionar, pois já havia passado muito tempo, e a minha tia já estava totalmente sob o domínio da entidade. A mãe de santo fez o banimento, e a entidade desapareceu
por algum tempo. A minha tia ficou muito arrasada pelo fato de não ser mais visitada pela entidade e começou a ficar muito doente. 5 dias depois, aquela entidade voltou em casa, atrás da minha tia. Porém, dessa vez, a minha mãe e a minha avó escutou aquilo chamando no portão de casa. Era por volta de meia-noite, e aquela entidade gritava à minha tia com uma voz aterrorizante. A minha tia estava muito doente e incapaz de levantar da cama. Então, ela, delirando de febre, chamava o tal do Klaus, que era o nome da entidade. E foi aí que aquela sombra daquele homem de chapéu e sobretudo atravessou o muro e foi até a janela do quarto da minha tia. A minha avó e a minha mãe rezavam e repreendiam aquela coisa. Aquela entidade deixou uma rosa na janela do quarto da minha tia e em seguida foi embora. No outro dia, bem cedo, a minha tia estava morta e aquela rosa vermelha se transformou em um pedaço de osso. Depois desse dia, essa entidade nunca mais apareceu. Mas aquilo cumpriu o que disse, pois temos certeza que a minha tia só veio a adoecer e a falecer por consequência daquele demônio. Já ouvi vários relatos de pessoas em todo o mundo que já se depararam com essa sombra desse homem do chapéu preto e sobretudo. Vou deixar um conselho a vocês. Se virem esse homem do chapéu preto, corram e nunca tentem contato com ele, pois é como diz aquele ditado: o que é do cemitério, fica no cemitério. Boa noite. Isso aconteceu há mais ou menos 4 anos, quando eu ainda morava na casa dos meus pais. Era noite e eu estava no quintal, sendo que o quintal é metade coberto, onde tem a área de lavar, e a outra metade é descoberto. Eu estava na parte descoberta e falava no celular. A noite estava bonita e quem estava em casa comigo era o meu irmão, que estava no quarto dele. Apesar de eu ter tido muitas experiências sobrenaturais naquela casa, eu não estava com medo e tudo parecia normal. Foi então que a ligação começou a falhar. Neste momento, eu estava de costas para a parte coberta do quintal. Porém, eu continuei tentando falar, até que a ligação caiu. Então, eu virei para entrar em casa. E foi nessa hora que eu vi. Havia uma enorme criatura em cima do telhado, me olhando com enormes olhos vermelhos, que pareciam 2 faróis iluminados. Aquela criatura era totalmente surreal. Parecia um enorme morcego ou gárgula. Era todo negro, como uma sombra. Tinha por volta de 2,5 metros de altura e uns 2 metros de envergadura. E seja lá o que fosse aquilo, tinha enormes asas, semelhantes a asas de um morcego, e um pequeno chifre na ponta central de cada asa. A criatura também tinha chifres pequenos em sua cabeça, e estava abaixada. Sentada, igual a um cachorro, e tinha 3 dedos em cada uma das suas garras. Me lembro de cada detalhe, pois ele estava bem próximo de mim. Quando a minha ficha caiu que aquilo era real, eu saí correndo
Parei na porta para fechar a grade e evitar que aquela coisa viesse atrás de mim e entrasse em casa. E eu pude ouvir, enquanto fechava o cadeado, o barulho de algo andando sobre as telhas, indo na direção da casa do vizinho, ao lado da minha. Pensei que talvez aquilo tivesse ido embora. Então fiquei parada, escutando o que aconteceria depois. E foi aí que eu ouvi um barulho de asas e um grito estridente. Corri para o quarto do meu irmão, muito apavorada. Peguei o meu celular, mas estava sem área. E o sinal só retornou depois de uns 2 minutos. O curioso é que o tempo todo, o celular do meu irmão, que era da mesma operadora, estava com sinal. Porém, o meu não estava. 2 dias depois, eu contei para o meu namorado o que tinha acontecido. Ele estava em casa, no meu banheiro, pois o meu quarto era uma suíte. O banheiro fica ao lado de uma área de ventilação, e essa área é coberta por uma grade. No meu quarto tem uma janela que dá para essa área, e nesse dia essa janela estava fechada. O meu namorado estava de frente para o espelho, sendo que este espelho fica do lado oposto para a janela que dá para a área de ventilação. E, consequentemente, do espelho você pode ver essa janela. E de repente, ele gritou me chamando, sendo que nessa mesma hora eu havia escutado ruídos na área de ventilação. Corri até ele para ver o que estava acontecendo. E ele disse que estava lavando as mãos. E quando ele voltou a atenção para o espelho, ele me disse que viu na janela 2 garras arranhando a parede, como se estivesse buscando apoio. E também ouviu o bater de asas. Ele pareceu bem assustado. E eu cheguei a pensar que era brincadeira, por conta do que eu tinha contado a ele. Mas ele parecia bem sério e me jurou que era pura verdade. Então eu fui olhar mais de perto para a parede da área. E realmente eu fiquei muito assustada. A parede estava com marcas de arranhões. Arranhões escuros, como se fossem riscos a lápis, porém bem escuro. Eu não quis falar sobre os arranhões para ninguém mais, além dele, pelo fato que sou cheia de relatos. E lá na casa dos meus pais, isso era corriqueiro. E outras pessoas da minha família já haviam presenciado esta criatura sobrevoando a casa dos meus pais. No dia seguinte, os arranhões haviam sumido, e eu nunca mais vi ou ouvi aquilo de novo. Eu não sei o que era aquela criatura, e quando isso aconteceu, eu não conhecia a lenda do Homem-Mariposa, ou Mothman. Não me arrisco a afirmar, ou mesmo insinuar que era ele, pois essa lenda é americana, e mesmo lá ocorre em áreas bem específicas. Porém, recentemente eu assisti a um programa onde pessoas comuns contam seus relatos sobrenaturais. E uma dessas pessoas contava o relato de um casal que teve uma terrível experiência com o Homem-Mariposa, na mesma cidade onde a lenda nasceu. E neste relato eu vi algumas semelhanças com o que aconteceu comigo. A interferência no sinal do celular e as características da criatura, o grito estridente e as marcas escuras. Enfim, continuo não acreditando que possa ser isso. Mas existem muitas coisas que não sabemos explicar. Coisas que existem e somente poucos podem ver. E é como diz o ditado: o fato de você não acreditar não quer dizer que não exista. Boa noite.